Deus abençoe você, espero que esteja contigo tudo bem e com a tua família. Estou aqui de volta, desta vez eu fiquei assim um pouco inquieta para escrever acerca do grande avivamento que começou lá nos Estados Unidos, né, em uma igreja, e alcançou mais 5, né? Mais 5 foram despertadas para fazerem o mesmo, sentiram necessidade, né? A primeira que iniciou já parou. E inclusive eu fiz um comentário em um vídeo e eu fiquei com desejo de colocar algo mais. Eu digo, não, esse comentário vai ficar muito grande. Eu digo, eu vou postar no meu canal. Você que é novo aqui, bem-vindo, tá? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Fica aqui, não saia. Muito obrigada a todos vocês que têm estado comigo ao longo desses anos, tá certo? Então, vamos aproveitar bastante tempo. Vamos começar? Eu costumo escrever o que eu vou, acerca do assunto que eu vou falar, tá certo? Vocês me desculpem se eu não falar o nome correto, tá certo? Avivamento em Asbury, em Kentucky, Estados Unidos, começou no dia 8 de fevereiro, com cultos de louvor e adoração ininterruptos, né? Este é o terceiro avivamento nesta universidade. Teve um em 1950, 1970 e agora em 2023. Além de Asbury, outros jovens da Universidade Cedarville, em Ohio, começam reuniões contínuas de oração e adoração. Foi no dia 18 de fevereiro. Na Universidade Lee University, o Tennessee, também sedentos pela presença de Deus, em 15 de fevereiro. Foram em torno de 5 universidades que começaram a buscar o Senhor, adorando-o por meio de louvores, arrependimento, né, confissão de pecados. Na Universidade de Asbury, houve uma reunião da direção já no final do mês de fevereiro, achando que deveriam encerrar o louvor para as pessoas de fora e retornar às atividades diárias, né? O tempo que usaram em adoração foi suficiente para despertar outros a fazerem o mesmo. Foram mais de 300 horas, gente. Então, eles continuaram os cultos, mas só para os estudantes. As pessoas não podem mais entrar, porque a cidade é pequena, né? E estava extrapolado assim, estava tendo tumulto assim, não por causa do trabalho, mas porque as pessoas queriam estar lá, mas não tinha hotel, não tinha nada, né, para acomodar toda aquela população, né, que é um mover do Espírito Santo mesmo, né? Aleluia, aleluia. Agora é esperar os frutos que virão pós este avivamento. Eu creio, você crê? O que tenho visto na internet já dá para perceber que está havendo um mover do Espírito Santo, né? Eu vou passar a relatar fatos bíblicos, tá certo? Jesus Cristo falou em João 14, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O apóstolo Paulo escreve em sua carta que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, né? Anátema é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, que vem de dentro, né? Aleluia, aleluia. No capítulo 1 de Atos, né? Depois que Jesus ressuscitou, passou 40 dias falando agora apenas para os discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. E ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes,
porque vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Porque eles estavam, como não tinham o Espírito Santo ainda, estavam na carne, né? Acreditavam que Jesus era o Messias, mas pensavam que Jesus vinha reinar como os outros reis que reinaram em Israel, né? Jesus lhes responde: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E lendo lá em Mateus, diz que, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa gloriosa, maravilhosa, verdadeira. Não temos dúvida nenhuma. Aleluia. Nos versículos 9 a 14 de Atos 1. Tendo dito ele estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, regozijantes, de alegria, ali do Monte das Oliveiras. E entrando subiram ao cenáculo, onde permaneciam os apóstolos, menos Judas Iscariotes, Todos estes perseveravam em oração, como com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, o número de pessoas reunidas já tinha aumentado, cerca de 120 pessoas. E o apóstolo Pedro se levantou para falar acerca de Judas, que buscou o seu próprio destino, E oraram ali, pedindo ao Senhor que outro tomasse o seu ministério. Caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. No capítulo 2, 10 dias depois que Jesus voltou para o Pai, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a colheita, as primícias, E ali estavam todos reunidos no mesmo lugar. E Jesus cumpriu o que prometeu, enviou o Espírito Santo, aleluia, dando a todos, apóstolos e discípulos, o dom de línguas. Cada um falava na língua dos que estavam ali participando daquela festa de Pentecostes. Todos ficaram admirados, porque sabia que eram galileus os que estavam falando em outras línguas. E foi percebido por todos que ali estavam, por ser dia de festa, estavam lá partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, Líbia, Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, crescentes e árabes. Todos ouviram falar das grandezas de Deus na sua própria língua, gente. Isso aí é o dom de variedade de línguas, Aleluia! E com interpretação, Porque cada um ouvia na sua própria língua, E estavam perplexos os que ouviam e diziam: o que quer dizer isto? E outros zombando, sempre tem, gente? Aqueles que não creiam e ainda diz blasfêmias, Estão cheios de mosto, dizendo que eles estavam embriagados, Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, começou a evangelizar, contando tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias e falando do cumprimento da profecia
a começar do profeta Joel. Ao final daquela pregação, quando o apóstolo Pedro disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, ficaram angustiados, amargurados, preocupados, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aleluia! Você está preparado para responder a alguém se te fizer esta pergunta? O apóstolo Pedro disse que a gente deve responder com mansidão, né? Ou você vai ter medo do que o outro vai pensar do que você está falando? O apóstolo Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Naquele dia foram batizados os que receberam a sua palavra, quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aleluia! Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai. O desejo de Jesus na oração sacerdotal, Pai, que eles sejam um assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Aleluia. No partir do pão e nas orações, porque eles conviveram com Jesus por 3 anos e foram ensinados o que deveriam falar e fazer. Aleluia, estavam todos preparados. Aleluia, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. No capítulo 4, o número de convertidos aumenta para quase 5.000. No capítulo 5, começaram as perseguições pelo sumo sacerdote e todos os que estavam com ele encheram-se de inveja. Depois, lembrem-se, depois de um grande avivamento, o diabo começa a querer destruir, impedir o mover de Deus na vida das pessoas que têm se levantado para fazer a obra de Deus. Porém, ninguém impede o agir de Deus. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. No capítulo 6, nós vemos a escolha dos 7 diáconos. E o primeiro mártir foi Estevão, um dos 7 diáconos. Era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele foi o primeiro mártir. E antes de ser apedrejado, fez uma longa pregação da palavra, a começar lá de Abraão. Aleluia, aleluia, até os dias que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus. E ali ele foi apedrejado. No capítulo 9, e o apóstolo Paulo estava ali presente e consentiu na morte de Estevão, né? No capítulo 9, acontece a conversão de Paulo. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, que era uma província romana, né? Porque naquela época Roma era o império que estava dominando, né? Então, Paulo era romano de nascimento, né? Da tribo de Benjamim, ele era fariseu, filho de fariseu. Ele tinha pedido ao sumo sacerdote uma carta autorizando-o a ir a Damasco e chegando lá, ir nas sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguém do caminho, com letra maiúscula, que é acerca de Jesus Cristo, né? Que é o único caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Antes de chegar a Damasco, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lembre-se, se você persegue o Senhor Jesus,
Nada é oculto aos olhos de Deus. Tudo está às claras. Ele te vê, ele está te vendo. E ele quer salvar você. Aleluia. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Aquele homem agora, ao levantar-se, passou de perseguidor a ser perseguido. Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Aleluia. Paulo escreveu 13 cartas doutrinárias para a igreja cristã. Judeus e gentios convertidos. E este evangelho chegou até nós. Nós sabemos que muita coisa se aconteceu nos séculos seguintes, né? Se você for ler a história cristã, né? Os historiadores contaram, né? É muita perseguição, muita morte, mas o evangelho chegou até aqui. Aleluia. Eu falei resumidamente o que está na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Milhares de cristãos perderam sua vida no decorrer do tempo por amor a Cristo, mas em momento algum desistiram porque estavam convictos, tinham convicção em quem tinham crido, em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Aleluia. 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 Eu creio que houve, que está havendo avivamento, sim, lá nos Estados Unidos. Pelo que temos visto nos vídeos anunciados por pastores que temem ao Senhor e por tudo que foi falado neste vídeo, avivamento é espontâneo, não é gritaria, ninguém é chamado, ninguém é convidado, não. O convite é unicamente do Senhor. É convicção absoluta que se precisa de Deus, que ele sabe, ele tem consciência de que sem Deus ele não é nada. Aleluia, ele está condenado. Aleluia, sem Deus, sem arrependimento, sem confissão de pecados, não existe transformação de vida. Aleluia. Esta convicção, aleluia, leva a pessoa ao arrependimento. Um desejo grande de obedecer ao Senhor, mediante o que está escrito na palavra. As pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra ali falada, e no decorrer dos séculos, né? E cantada, transformou centenas e milhares de vidas. Agora são bebês na fé, precisam ser cuidadas e alimentadas. E estas pessoas agora passarão a dar testemunho do que o Senhor fez na vida delas, seja na sua família, na sua própria vida, né? Seja na faculdade, no seu trabalho, na sua comunidade, né? Ele quer falar. Ele quer falar, ele não aguenta ficar calado, ele quer compartilhar aquele momento, aquela alegria, aquela coisa leve que a gente sente, que só sabe dizer quem já passou. Aleluia, aleluia por essa experiência do tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ser um testemunho na igreja, ser um exemplo, né? Através da demonstração das obras, mediante a fé na palavra, porque está escrito que a fé sem as obras é morta. Se você tem a convicção da salvação, amém, glória a Deus, você vai morar nas mansões celestiais, mas você precisa, aleluia, praticar as obras, testificar, testemunhar, obedecer, fazer o bem ao próximo, faça com o outro o que gostaria que fizer com você, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Vá ler, você precisa ler para ver tudo que, aleluia, que agora faz aquele que é transformado numa nova criatura. Eu creio no avivamento também aqui no Brasil e acredito que já começou, já desde o início da pandemia. Em Romanos capítulo 12 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? É você se encher do conhecimento da palavra de Deus. Aleluia,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que estamos vivendo esse avivamento, aleluia, e ele vai continuar crescendo, aleluia, cada vez mais, aleluia. E eu creio que nós estamos vivendo, chegamos no tempo de Mateus e Apocalipse, aleluia, como também os falsos profetas que têm entrado nas igrejas, ensinando a crer mais na ciência do que na palavra de Deus. Eu repito novamente, ninguém pode impedir o mover do Espírito Santo. A igreja está aguardando o toque da última trombeta para ser arrebatada pelo Senhor Jesus, aleluia. Deus salve a nação brasileira, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa inquietação que o Senhor me fez, me levou a falar aqui sobre esse momento. Todas as atenções, todas se voltaram para lá. Se tivesse condição financeira, com certeza eu também teria chegado até lá, aleluia, para me alimentar, aleluia, 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 para ver o mover de Deus na vida das pessoas, vidas sendo transformadas, libertas, sinais de curas que aconteceram ali. É uma bênção. Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou, não é, Pai? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te apresento, Senhor, cada um daqueles que tiveram essa experiência do avivamento ali nos Estados Unidos, nas demais universidades, Pai. E aqui no Brasil eu te peço por todos aqueles que têm atendido o chamado, aleluia, aleluia, porque ninguém pode ir a ti se não for chamado, se não for escolhido pelo Pai, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, permitindo o Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Tchau.